Neste monumento, inaugurado em 2011 em Caxias, consta que a elevação de julgado das Aldeias Altas para a Vila de Caxias ocorreu em 31 de outubro de 1811. Mas Exíquio Neto, escritor caxiense, aponta em seu livro Por Ruas e Becos de Caxias outra data que também ratifica o reconhecimento de vila, que se deu em 7 de fevereiro de 1813, ou seja, 2 anos depois, e com isso, Caxias teria 208 anos de vila. Bom, lá pelo final do século XVIII, o Maranhão foi impulsionado economicamente, principalmente pela criação da Companhia do Grão-Pará. O algodão se tornou a principal fonte de renda do estado, então isso impulsionou também o comércio Caxias. Vale lembrar que Caxias, na época, era todo o lado leste do Rio Itapecuru, então tinha um território imenso. E Caxias era o ponto de encontro do Maranhão, do Piauí, Pernambuco, Goiás e Bahia, em direção a São Luís, que era o Rio Itapecuru. Então, como o crescimento habitacional e comercial foi tão grande, foi preciso o governo português elevar o São José das Aldeias Altas, que era um julgado, para a categoria de vila. Isso ocorreu em 31 de outubro de 1811 e deu direito a Caxias ter, por exemplo, juiz de direito e uma Câmara de Vereadores, que na época era composta apenas por portugueses. Então, passou-se mais de um ano, até que no dia 7 de fevereiro de 1813, veio um desembargador de São Luís, provavelmente aqui na Praça da Matriz, em frente à Capela da Matriz, e instalou oficialmente a Vila de Caxias das Aldeias Altas. É a primeira vez, então, que nós temos o nome Caxias. Então, a partir desta data, Caxias, que já tinha instalado sua Câmara de Vereadores, passa oficialmente a ser considerada uma vila, uma das primeiras vilas depois de Alcântara e a São Luís, que já era a capital da Capitania Maranhão. Lembrando que, naquele momento, a administração não podia ser exercida por pessoas da Vila de Caxias, mas somente por pessoas de Portugal. Tudo isso aconteceu quase 100 anos antes da indústria têxtil de Caxias ser instalada, onde hoje funciona o Centro de Cultura. O escritor lembra ainda que, para ser considerado uma vila, o lugar precisava ter algum desenvolvimento. Nesta época, o rio Itapecuru era um importante meio de comunicação entre o julgado e o litoral. Na época, o governo português tinha algumas categorias de localidades, né? Não existiam áreas urbanas nem cidades, eram muito poucos o número de cidades no Brasil da época. Então, o governo português ele tinha algumas categorias, como arraial, julgado, vila, até cidade, que era o ponto maior. Dependendo do número de habitantes, a importância comercial, era necessário colocar lá um número de administração pública, como delegado, a própria Câmara de Vereadores, um juiz, um certo número de soldados disponíveis pela coroa, para ter um controle maior sobre o seu território, que até então era praticamente desconhecido, né, do território brasileiro. Embora o dia 7 de fevereiro seja uma data importante para a Vila de Caxias, a data mais lembrada é 31 de outubro de 1811. Este ano, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Caxias vai comemorar com uma vasta programação a elevação à categoria de vila, quando assim vai comemorar 210 anos da Vila de Caxias.